você estaríamos aqui nessa noite. É verdade. Eu sou grato a Deus pela vida do pastor Sérgio, pela vida da diaconisa Sueli. Os mesmos dirigem essa congregação aqui no Meritina. E sou grato também pela vida da irmã Cíntia, dirigente das crianças, e a irmã Cláudia, que dirige também as crianças. As mesmas me convidaram para estar aqui trazendo a palavra do Senhor. Amém? Amém. Muito obrigado pela confiança, viu? Abram suas Bíblias, por gentileza, em Neemias, capítulo 6 e versículo 3. Amém? Amém. Eu não vou ler só o versículo 3, eu vou ler o versículo 1, 2 e 3, amém? Amém. Que diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Versículo 3. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco? Amém, irmãos? Amém. Quem era Neemias? Irmãos, Neemias ele era um israelita, cuja terra natal era Jerusalém. E Neemias ele não só era israelita, como ele era copeiro no reino da Pérsia. No caso, ele era o copeiro do rei Artaxerxes. E qual o significado do nome Neemias? O nome Neemias significa Deus consola. Então, irmãos, eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Eu não sei qual problema você está enfrentando, mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que diz para você ir em frente também é o Deus que te levanta quando você cai. Amém, irmãos? E como eu falei antes, Neemias ele era copeiro. E qual o significado da palavra copeiro? A palavra copeiro significa no hebraico: quem dá algo para o outro beber. E quem era copeiro naquela época tinha como trabalho preparar as bebidas que o rei ia beber, e não só as bebidas, como os alimentos que o rei ia comer, e certificar-se de que o alimento ou a bebida não estivesse envenenado. E como ele iria se certificar? Ele iria provar um pouco da bebida, ou provar um pouco da comida, perdão. E se ele morresse após ele provar, era porque a comida estava envenenada. Então já dá para perceber que o cargo de copeiro naquela época não era um cargo para qualquer um. Era um cargo para quem tivesse a confiança e a intimidade do rei, porque o copeiro praticamente tinha a vida do rei em suas mãos. Mas bora lá. Um dia, irmãos, um dos habitantes ali de Jerusalém, chamado Anani, foi até a Pérsia para rever Neemias. E quando Neemias, copeiro, ele era rico, ele morava no palácio, tinha um quarto próximo ao quarto do rei, ele estava numa vida de luxo. Então Anani, quando ele estava em Jerusalém, ele foi para a Pérsia para rever Neemias. Aí Neemias, quando vê Anani, ele pergunta: como vai Jerusalém? Porque a cidade natal de Neemias era Jerusalém. Fazia tempo que ele não via Jerusalém, então ele estava preocupado. Então Anani ele fala que os muros de Jerusalém estavam destruídos, os portões foram arrancados e totalmente queimados pelo fogo, e os que restaram foram apenas incapazes de trabalhar, que no caso foram os idosos e os deficientes. E estavam passando por muita pobreza e muita fome. E a situação era tão séria que eles estavam praticando o canibalismo. E isso está escrito no livro de Jeremias, capítulo 19, versículo 9, que diz: e os levarei a comer a carne de seus filhos e filhas,
cada um se alimentará da carne do seu próximo. E existia 2 tipos de canibalismo. Existe, na verdade, o canibalismo lá da África, que eles comem a carne humana porque é boa, e o outro tipo de canibalismo, que se alimentam da carne humana porque está com desespero, não tem nada para comer. Então, a situação estava tão séria em Jerusalém que eles estavam praticando canibalismo. E essas coisas não deveriam estar acontecendo com Neemias. Por que não deveria estar acontecendo com Neemias? Porque Neemias, mesmo estando em um reino idólatra, mesmo estando arrodeado de má influências, de idolatria, de ídolos, de muita coisa ruim, ele não perdeu a sua essência de adorador. Ele não perdeu a sua essência de ser servo do Senhor. Ele mesmo estando longe de Jerusalém, a Terra Santa, ele continuava servindo o Senhor e Deus se agradava dele. Mas teve um momento que Neemias, quando ouviu aquela notícia, ao invés de ele fazer o que muito crente faria, que seria negar o nome do Senhor e parar na caminhada, não. A Bíblia fala que Neemias ele chorou muito, mas a Bíblia também fala que Neemias ele orou, adorou o Senhor e jejuou, intercedendo por Jerusalém, mesmo passando por aquela situação difícil. Então Neemias, já no capítulo 1, ele quer nos dizer que não importa o problema que nós estamos enfrentando, e nem o momento que nós estamos passando, nós devemos adorar o Senhor, porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Mas a pergunta que não quer calar: por que Jerusalém se encontrou naquela situação? Jerusalém, muitos anos antes de ser invadida pela Babilônia, pela Pérsia e pelo Egito, era uma cidade pacífica. Era uma cidade que não se desviava do caminho do bem. Era uma cidade que Deus se agradava. No caso, era a cidade santa. E lá, tudo estava indo bem. Até que o povo israelita ali de Jerusalém se corrompeu, começou a adorar os ídolos da Babilônia. E isso é um pecado, se chama idolatria. E Deus abomina isso. E quando ele viu que o povo de Israel estava se corrompendo, como ele ama o seu povo, antes de acontecer ele avisa. E de que forma ele avisou Jerusalém de que estava no pecado? Ele enviou Jeremias, os seus profetas, Jeremias, Ezequiel e muitos outros. Mas eles não quiseram dar ouvidos, muito menos a Deus quanto aos profetas. Então Deus ele permitiu que Jerusalém sofresse 3 invasões. E foi nesta situação que ela se encontrava. Que no caso só tinha deficiente lá, idoso, incapaz de trabalhar. Mas bora lá. 120 dias depois de Neemias ele ter ouvido aquela notícia, ele foi servir ao rei Artaxerxes. Quando ele foi entregar a bebida para o rei, como tinha a intimidade e a confiança de Neemias, ele vê que Neemias estava muito triste. Claro, porque a terra natal de Neemias estava totalmente destruída. Então, o rei Artaxerxes, ele pergunta: por que tu está assim? O que aconteceu com o teu semblante? Então Neemias, ele fala: como poderia eu estar alegre, sendo que a cidade onde os meus pais estão sepultados está totalmente destruída, e os povos estrangeiros zombam da cidade natal? Então o rei Artaxerxes, ele pergunta: o que queres que eu te faça? Então Neemias, antes de qualquer coisa, ele ora, e ele diz: rei Artaxerxes, me envie lá para Jerusalém, para eu reconstruí-la. Então o rei Artaxerxes, ele diz: toma a carta branca. E então ele vai para Jerusalém. E Deus, ele se responsabiliza do seu servo. Quando ele diz vai lá, Deus, ele se responsabiliza. Então, quando ele enviou Neemias para Jerusalém para reconstruí-la, Deus, ele se responsabilizou. E de que forma?
ele deu os materiais para Neemias, e Neemias ele não foi sozinho. Ele fez com que o rei desse a Neemias uma escolta. Então Deus ele cuidava de Neemias mesmo nessa situação. Mas uma coisa que eu prestei muita atenção é que quando o rei Artaxerxes ele pergunta o que Neemias ele quer, antes de qualquer coisa Neemias ele ora. Então, quando o crente ele vai fazer um plano, nós devemos consultar o Senhor. É verdade. Porque quando a gente não consulta o Senhor e vai fazer um plano, ele sempre vai dar errado. Porque o Senhor não está na frente do plano. Então, nós devemos consultar o Senhor antes de tudo que nós formos fazer. Porque o crente, quando não consulta o Senhor, o plano sempre vai dar errado. Amém? Amém. A pessoa, ela quer fazer o plano e não consulta o Senhor e quer passar a eternidade com Deus? Não pode. Amém, irmãos? Amém. E quando Neemias